Convidando o Daniel para entrar. Oi, meus amigos! Nossa, quanta gente linda aqui! Oi, meu filho lindo! Olá, Gente, boa noite. vocês imaginam a minha emoção de estar assim ao vivo falando com meu filho. Então, meus amigos, eu conversava com o Daniel semana passada e ele me contando como ele tem enfrentado a pandemia, né? E eles estão lá recolhidos já desde fevereiro. E daí a gente teve essa ideia de compartilhar com vocês, né? Essa experiência, né? Então eu vou me apresentar, se tiver alguém aí que entrou que não me conhece. O meu nome é Beatriz Brimiller, moro aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Sou formada em psicologia, coach, trainer, né? E esse é o meu filho lindo, Daniel. Eu vou pedir para ele se apresentar. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Daniel, eu moro em Pequim, na China. Agora já é domingo de manhã para nós. Bom, eu sou formado em computação, eu trabalho basicamente com sistemas e na correria da vida aqui do trabalho e tudo mais, a gente sempre acha um pouquinho de tempo para poder se explorar e encontrar novas formas de viver. Então, o que, que a gente tem enfrentado, né? Eu vou até falar para vocês que estão online, muito obrigada por vocês estarem com a gente. O que, que a gente tem enfrentado nesses dias todos, né? Muitas emoções têm vindo à tona, muitas pessoas, eu atendo pessoas e eu percebo muitas pessoas em desequilíbrio, em sofrimento, né? E o Daniel me contou, e eu vou pedir então para ele contar para nós, né? Como ele tem vivido essa etapa, né, Daniel? Ele com o relacionamento com a esposa dele também, né? Eles também precisaram se reinventar, assim como todos nós, né? Então, obrigado, eu te amo ali na coisa, eu também, ó, um beijo. Então, Daniel, do seu jeito, né? Na sequência que você quiser, do jeito que você quiser, vai compartilhando, né? E à medida que vier alguma pergunta minha ou de vocês, né, amigos que estão aí, fique à vontade, pode digitar a pergunta aí, que daí eu faço para Daniel, eu guardo o momento e faço, tá bom? Beleza? Ok, eu queria aproveitar essa oportunidade para podermos fazer aí, junto com os nossos amigos que estão online aí também, uma oração ou uma meditação para todas as pessoas que foram afetadas por essa pandemia. É, então, se vocês puderem junto conosco. Ok, você É, gostaria de começar agora? Fazer a oração já? sim. Ok, pode conduzir, Daniel. Ah, gostaria de pedir que todas as pessoas que foram afetadas indiretamente ou diretamente, os familiares, as pessoas que perderam alguém ou que já estão sofrendo por conta dessa pandemia, que encontre a luz, que encontre amor. E que a sabedoria, né, universal, a sabedoria divina que guie essas pessoas. E, para aqueles que já se foram, né, com essa pandemia, que encontrem a luz,
encontrei um Criador. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar vivo, muito obrigado por ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando. E vamos aproveitar. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Daniel, por você nos dar a oportunidade de agradecer pela vida, né? Às vezes a gente vai vivendo assim tão de repente, tão sem se dar conta que precisa algo tão sério acontecer para a gente ver o que é mais importante, né? A gente dá valor para a própria vida, dá valor para as pessoas que a gente ama, né? E eu sei que cada um dos que estão aí já passaram por esses momentos de se questionar, né? O que é mais importante, né? E nós que estamos longe, né, sem poder se tocar, né? A Daniel já tem mais de ano que a gente não se vê. Passaram muitas coisas, né, no meu coração aflito de mãe, de me questionar se talvez eu nunca mais ia poder abraçar meu filho. E graças a Deus o pior já passou. Eu sei que as mães que estão aqui, nossa amiga querida Yolanda, né? E outras mães que estão aqui presentes sabem como é viver essa experiência, né? E foi no momento que eu estava mais angustiada que eu liguei para Daniel, conversei com ele e ele que me acalmou, ele me fez algumas perguntas, né? Então, passo o bastão de volta para você, Daniel. Tá bom. Acho que depende. Eu não. Acho que a maioria dos nossos amigos online são brasileiros, né? Então eu vou contar um pouco do que aconteceu com a gente no início dessa história toda e como que ela se desenvolveu. Acho que vai ajudar as pessoas a terem um pouco de contexto. Então, foi no final de janeiro, acho que no dia 18 de janeiro, eu e minha esposa, o bebê, nós fomos para o Canadá, viagem de férias. E quando a gente chegou no Canadá, logo que a gente chegou mesmo, a gente acabou recebendo a notícia da história da pandemia aqui na China. E é claro, nós temos vários amigos, vários familiares aqui, inclusive, e nós ficamos bem preocupados com essa situação toda. E até por estarmos fora da China, a gente não sabia o que fazer, assim. É claro, aproveitamos o momento de férias, já estávamos lá, mas, assim, ficamos no impasse na hora de voltar. Voltamos ou não voltamos para a China? O que nós vamos fazer? E naquele momento ainda estava, o número de pessoas infectadas ainda estava crescendo, né? Não tinha se estabilizado ainda. E, ok, né? Nós decidimos, ok, realmente nós não tínhamos nos preparados para passar, né, uma, um tempo mais alongado no exterior. Então decidimos voltar. E, bom, a nossa sorte é que nós moramos em Pequim sendo a capital da China, eles têm um controle bem rígido, né? Acho que uma das coisas que a gente, na verdade, vivenciou aqui foi o governo chinês tendo, assim, resposta pronta, né? E rápida. Tá falhando um pouco, tá, tá, tá dando interferências, tá dando alguns cortes, microcortes. Dá para entender o que você está falando, mas está dando cortes. Deve ser a sua internet. Tem algo que você possa fazer? Tá melhor o som? Vocês estão me ouvindo melhor agora? Agora sim, Daniel. Agora ficou bom. Para mim tá Ok. bem. Gil, Larissa, todo mundo aí, estão ouvindo bem? Continua, Daniel, então. Ok, então Continua quando a agora que gente... chegou na parte que a gente está esperando mais, né? Bom, então, mas o tempo vivendo o convívio, né, interno, por exemplo, a gente passa muito tempo juntos, né? Inclusive vários amigos nossos, ou vários colegas de trabalho, inclusive,
acabaram compartilhando conosco também esse tipo de experiência, né? De, poxa, por exemplo, eu trabalho dia a dia, eu trabalho bastante, né? Eu passo a maior parte do meu tempo fora de casa. Eu sempre tive essa vontade de passar mais tempo com a minha família, né? Mas por conta do trabalho acabou sendo limitado. E etc, etc, esse tipo de experiência, esse tipo de desejo, né? Várias pessoas. E aí, com essa pandemia, claro, esse desejo foi realizado, né? E o que acontece depois disso que é o mais importante, né? Eu acho que nesse momento, se num relacionamento existem coisas que não foram realmente trabalhadas pelo casal, elas vão vir à tona, né? Porque, é claro, no nosso dia a dia comum, nós temos outras distrações, né? Nós temos outras coisas que acabam trazendo o foco da nossa atenção, né, para outros fatores, para outras ah, coisas, mas no momento em que nós estamos com o tempo todo, né, com a nossa família, com as pessoas que a gente vive o tempo mais próximas mesmo, nós acabamos encontrando, né, ou acabamos enfrentando aquelas situações ou aquelas partes que a gente deixou de deixou de lado ou acabou ignorando durante muito tempo, né? E essa parte que começa a acontecer os conflitos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu com a gente, que foi bem interessante, né? E talvez sirva como exemplo, né, pelo que eu estou querendo dizer. Quando nós voltamos, como a gente tem trabalhado aqui na China, quando a gente trabalha muito, a nossa carga horária de trabalho muito diferente do Brasil. Talvez, especialmente nessa indústria de TI, acaba sendo assim, a gente faz hora extra muitas vezes, praticamente todos os dias. Então a gente raramente fica em casa, a gente raramente faz comida em casa. Até por conta da falta de praticidade, a gente nunca sabe quantos dias você vai cozinhar, então mesmo que a gente compre os legumes e as coisas para fazer, você acaba desperdiçando muita coisa. Então, antes da pandemia, a gente praticamente não cozinhava nada. E, nossa, eu gosto bastante de cozinhar até. Eu lembro que quando eu mudei para a China, acho que no início, cozinhava bastante, cozinhava todos os dias. E aprendi assim, nas falhas e tentativas a cozinhar, mas com o tempo, até questão de trabalho, eu realmente não tive mais energia e tempo para poder focar nisso. E deixei de cozinhar durante vários anos. E com a volta da pandemia, acabei voltando a cozinhar e começando novamente, reaprendendo o que eu tinha esquecido e tudo mais. Mas, em vários aspectos, eh, como que a gente pode dizer? Isso acaba sendo a dinâmica da própria família, né? Por exemplo, a minha esposa também, ela não cozinha muito, ela não gosta de cozinhar, ela não tem muito esse hábito de cozinhar. Então, no início da pandemia, a gente teve que assumir essa questão de cozinhar, o que nós temos que cozinhar, não tem jeito. Não tem outra opção, você tem que fazer isso, senão você vai morrer de fome. E aí que entra a dinâmica, por exemplo, ok, vamos assumir os papéis. Eu cozinho, né? E aí você lava a louça, então. E tudo bem, isso foi um tipo de acordo que nós assumimos. É, e no início, ok, na primeira, segunda vez, ok, tudo certo. E mais pra frente, talvez eu tô cansada hoje, tem trabalho, e coisas do trabalho também, como a gente acabou trabalhando remotamente. Uma coisa que fica diferente do nosso horário de trabalho normal é que nós acabamos, as pessoas, inclusive nossos colegas, eles não têm muita noção do que está acontecendo contigo, né? Fica completamente obscuro para eles. Então, por exemplo, se você está ocupado com cozinha, cozinhando ou lavando louça, eles não sabem disso, eles vão acabar pedindo para que você ajude com questões de trabalho, por exemplo, entrega, vamos dizer, um PowerPoint, alguma coisa assim. Aí você tem que deixar de fazer o que está fazendo para poder atender.
E muito interessante, por conta dessa questão até do trabalho remoto, várias vezes ela acabou não lavando a louça, aí eu tive que lavar a louça. E eu percebi, assim, várias coisas que isso era um acordo nosso de muito tempo atrás. E eu percebi que vários desses detalhes, assim, que acabam, coisas que você tinha, que as pessoas entram em acordo, mas que não, na verdade, acabam deixando de cumprir. Vários detalhes como esses, assim, acabam se acumulando, sabe? E no final das contas, chega um ponto, pode chegar num ponto de que ou você entra em estado de conflito com a pessoa, né? Porque, dependente da situação, mas ou você se enfrenta vamos dizer, o seu próprio acordo interno, né? Qual que é o mais importante, de fato, né? E isso é um detalhe, é um exemplo muito simples, talvez não seja o mais próximo do que eu quero, do que eu quero realmente compartilhar, mas Tá, é, Daniel, mas você tá falando que a gente faz um acordo, né? E quando esse acordo não acontece, dentro de nós acontece um sentimento, uma emoção, algo acontece dentro de nós que mexe com a gente, né? E exato. quando você falou do acordo interno, como que você faz essa ligação? O acordo externo que não foi cumprido dispara na gente emoções, sentimentos, né? Nem sempre bons, aliás, eu acho que nunca bons sobre isso, que podem gerar conflitos, né? Exato. Independente, por exemplo, eu citei esse exemplo de um acordo que não foi cumprido, mas, na verdade, esse tipo de situação vai se refletir em diversos modos, né? Talvez expectativas, né, que você tenha com a pessoa, né? Dá uma resumida rápida dessa última fala sua, que você estava falando sobre expectativa e tal, que ficou bem difícil o entendimento. Ok. Agora o som está melhor, né? Vocês estão Sim, me ouvindo melhor? Ok. sim. Então, assim, o que acontece é, independente do que acontece no mundo externo, né? Das nossas vidas, por exemplo, o seu marido ou sua esposa fez algo que você não esperava. Independente do que acontece no mundo externo, é sempre se ele está fora da sua expectativa, né? Se é algo que você não espera ou que vem de contraste com aquilo que você espera, geralmente isso pode engatilhar, né? Ou pode despertar um sentimento talvez que seja não prazeroso, né? Dentro de nós. E a forma como você reage com relação a esse sentimento não prazeroso ou essa reação interna, né, que vai determinar a qualidade do seu relacionamento. É mais ou menos isso, é o ponto que eu tô querendo que eu tô querendo chegar. Então, vou dar um exemplo simples, né? Voltando ao exemplo que eu estava dando, é, geralmente o que eu quero, o ponto que eu quero chegar na verdade, é que o, o, as coisas que acontecem no mundo externo, na verdade, elas realmente são apenas pontes ou ligações para o nosso mundo interno. E a forma que a gente dá atenção para o nosso mundo interno que vai realmente definir a qualidade que nós damos para o nosso relacionamento, para a nossa vida em geral. Então, vamos imaginar que aconteça uma situação desagradável, né? Ou desagradável porque ela está fora da nossa expectativa, né? Vendo num ponto exterior, num terceiro ponto, nós não conseguimos compreendê-las como positivas ou negativas. Elas são apenas fatos, né? Apenas acontecimentos. Mas dentro do contexto pessoal, isso se torna algo positivo ou negativo. Ok. Então, nesse momento, se nós podemos dar atenção para o que acontece dentro de nós, nós podemos perceber esse fato, o nosso sentimento antes de se tornar uma reação. É claro, isso precisa de prática, né? Talvez você de fazer isso várias vezes, se, praticar com frequência,
Mas o ponto importante é perceber que, na realidade, não é a pessoa que está fazendo algo, não é o mundo externo que tá te ferindo, não é a outra pessoa que tá te magoando. Na verdade, isso é algo interno, é algo que acontece dentro de si e a forma como você reage a isso que vai determinar realmente os próximos passos. Então, se você uma reação que seria inferior, vamos dizer assim, ou não amigável, seria, por exemplo, a pessoa fala algo e você começa a gritar com ela, você começa a brigar com ela, né? E traz desarmonia para o relacionamento. Uma relação superior ou uma reação superior seria que seria mais amigável seria você realmente prestar atenção para isso e tentar encontrar qual é a raiz, de onde está surgindo essa sua reação interna, qual que é o motivo que isso, por que que essa pessoa faz isso, esse fato A acontece e dentro de mim esse sentimento B acontece e tentar buscar dentro de si a resposta. E no momento que você encontrar a resposta, se você não encontrar a resposta, não tem problema. Apenas observe isso. E é claro, como eu disse, precisa de prática, então talvez a primeira vez você não vai conseguir de cara encontrar uma resposta. Talvez a reação vai vir, você vai brigar com a pessoa, mas não tem problema. A próxima vez você tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez, a próxima vez, a próxima vez. E talvez um dia você consiga. E você consiga sorrir e ver isso, sabe, como um jogo mesmo, ou um jogo da vida. A pessoa fez algo, você percebeu isso dentro de você e você acaba aceitando e desfrutando disso e acaba, sabe, libertando dentro de si a relação que esse sentimento, essa relação ruim tem essa relação com a pessoa do lado externo. E a pessoa externa, na verdade, está te ajudando a te curar. Então, ela, É na porque verdade, Daniel, então, é porque quando a pessoa manifesta algo, fala algo, deixa de fazer algo, faz algo, e acontece dentro de você uma reação, quer dizer, aquilo toca você, desperta em você sentimentos, sensações, reações, né, desagradáveis até, é porque tem algo a ver contigo, isso que a pessoa está tocando, né? É nesse ponto que você diz que ela está te ajudando a te curar, não é isso? exatamente. Porque, na verdade, a qualidade da nossa vida, se nós formos olhar, se nós formos observar honestamente, a qualidade da nossa vida, tirando a parte material, né, que existem outros aspectos, né? Mas a qualidade interna da nossa vida só depende de nós mesmos, né? O que acontece no nosso mundo interno, como você reage a isso, ou quais as ações que você toma com relação a isso, só depende de você. E que tipo de coisas, Daniel, que nós podemos fazer, e eu sei que você faz, que você pode compartilhar com a gente para a gente, então, desfrutar de mais qualidade de vida interna, né? Poder desfrutar da vida da forma como ela é. Ok. Então, eu posso primeiro resumir o que aconteceu comigo, né? Uma jornada assim. Vou tentar resumir a minha jornada nesse sentido para poder esclarecer, talvez fique mais claro para as pessoas entenderem. Então, eu sempre tive, né, muita ansiedade. Assim, eu passei, nossa, eu lembro que eu acho que os últimos 3, 4 anos da minha vida eu passei com uma ansiedade super forte. Sempre no estado parece que eu estava remoendo as coisas dentro de mim, né? E eu acabei buscando, né, formas de resolver isso, né? Acho que essa foi o primeiro sintoma, assim. O primeiro sintoma talvez foi o que me deu mais força com relação a isso, foi essa ansiedade e talvez a segunda seja, foi como eu acabei dizendo, as reações que eu tive, né, que eu tinha muito com relação às coisas que iam acontecendo, inclusive até no trabalho, né, que trazia esses momentos extremamente prazerosos, né? Isso me trouxe mais
essa atenção interna, de poder observar o que acontece através da meditação e de oração, e às vezes até através de oração eu consegui, passo a passo, né, a ter mais domínio sobre a reação que eu tenho com relação a esses sentimentos. Então, o primeiro ponto que eu tive de experiência é observar, super simples, é observar que existe uma diferença entre você e os seus pensamentos. Da mesma forma que o olho, o olho que observa, a gente não consegue, o próprio olho não consegue observar a si próprio, né? Então, no momento que você percebe que você consegue observar pensamentos, isso significa que você e os seus pensamentos não são a mesma coisa. Ok. E dando mais para trás, então, se os pensamentos, as nossas emoções, essas reações emocionais que nós temos, também nesse mesmo sentido. São coisas que são observáveis, certo? São objetivas, nós podemos dizer objetivos, são objetos que acontecem na nossa percepção. Mais um passo mais para trás, talvez o corpo também. Oi. Daniel, de novo começou a cortar. Faz a Okay, mágica de novo aí para melhorar. Eu estou vendo amigos novos que entraram, Sônia, Ana Cristina, Oi. Mariana, sejam todos bem-vindos. Quem não conhece, esse é Daniel, meu filho que mora lá em Pequim, e ele está nos contando, né? Como, nesse momento, ele está nos falando sobre algumas ferramentas, coisas que ele fez, né? Que nós também está disponível para todos nós, para a gente estar em paz, internamente em paz. Né? Continua, Daniel, já melhorou de novo. Ok. Perdão aí, pessoal, mas a questão da conexão aqui na China, infelizmente, só tem esse tipo de recurso dessa forma para poder resolver. Voltando ao ponto, né? Então, existe aqui tudo aquilo que a gente consegue observar, a regra geral, é tudo aquilo que nós conseguimos observar que é um objeto na nossa percepção é diferente de quem você é. Certo? Usando a mesma teoria que eu estava usando do olho, né? O olho consegue observar tudo no mundo externo, mas ele não consegue observar a si próprio. Então, da mesma forma, o nosso estado de consciência, a nossa consciência, consegue observar os nossos pensamentos, consegue observar os nossos sentimentos, as nossas emoções, consegue observar o nosso corpo, né? E esse ponto, que vai chegar ao ponto mais, talvez seja mais complexo de compreender, sem ter essa experiência, que é nós conseguimos também observar a nossa identidade. Então, existe dentro de nós, por todas as coisas que nós fazemos, né, ou que nós temos, que nos traz certo valor, de uma certa forma, está sempre relacionado com o nosso eu interno, com o que a gente chama de eu. Então, esse eu também é um objeto no nosso estado de consciência. Também é um objeto na nossa percepção. E também pode ser observado. Então, voltando ao início, então, os pensamentos, as nossas emoções, o nosso corpo, inclusive a nossa identidade é observável. A nossa identidade também é observável. Então, quanto mais atenção nós retiramos dos objetos da consciência, né, mais nós entramos num estado de relaxamento, um estado de apenas ser, de apenas estar, não de se desligar dos pensamentos e das emoções e entrar num estado de mais profundo ser mesmo, que está desconexo, em muitas vezes, né, do que acontece no mundo exterior. E pode, com mais facilidade, abraçar, aceitar e processar
as coisas que acontecem na nossa vida, inclusive gatilhos oferecidos, né, pelos nossos amigos e familiares e etc. E assim nós podemos, passo a passo, né, chegar num estado de estar mais centrado, de estar mais em paz, de, de, de voltar mais e mais para o estado de presença mesmo, e observar o mundo no estado de presença. Então, com a pandemia, inclusive voltando ao assunto da pandemia, eu aproveitei muito para poder praticar isso com deveres de casa, com afazeres de casa, lavando louça, lavando roupa, e etc. Então, na verdade, o que eu faço hoje todas as coisas eu tento, né, na, no, como posso dizer, na minha melhor capacidade, estar presente em todas as ações que eu faço e deixar de estar, né, naquela máquina de lavar que é a nossa mente, que é os nossos pensamentos, né? Que é algo que está ali, regurgitando pensamentos e pensamentos e pensamentos. É claro, existem pensamentos né, que existem o próprio valor e é por isso que nós damos atenção para eles. Inclusive, por exemplo, eu lembro muito, né, voltando ao que eu estava dizendo sobre eu ser bastante, hum, como se diz, ansioso. Eu lembro que, nossa, a minha ansiedade para mim, a experiência de ansiedade para mim era no fato de eu estar focado em um objetivo A e todas as outras coisas que eu estivesse fazendo, apesar de estar dando um pedaço da minha atenção, maior parte da minha atenção ainda estava voltado para o meu objetivo A. Então, meus pensamentos, as minhas emoções eram todos relacionados ao objetivo A e eu perdia ou ignorava completamente, né, em grande parte, o que acontecia no meu mundo ao redor. Voltando ao ponto que nós estamos conversando há pouco, então, perceber que isso acontece, né, eu estou dando muita atenção para minha mente, eu estou viajando na minha maionese dos meus pensamentos, e dar um passo para trás e observar o seu corpo, observar, né, a sua respiração, né, e aí voltar um passo atrás para um estado de observação plena, né. Então, é um exercício que pode ser feito, né, diariamente, em qualquer atividade, né, e vai alterar bastante a qualidade da atividade que você faz, porque eu lembro, assim, nossa, hoje em dia mesmo eu lavo louça fazendo isso, é claro, não é sempre, não são todas as vezes que a gente consegue fazer que eu consigo fazer com sucesso total, mas sempre tem alguns sucessos aqui, por exemplo, em um dia, talvez, metade das minhas atividades vão ter esse estado de presença e qualidade, e a vida, dessa forma, se torna algo extremamente prazeroso, né? Por exemplo, a gente talvez, vamos imaginar que lavar a louça em si não é uma atividade que seja desejável, né? Eu acho que para a maioria das pessoas não é algo que as pessoas queiram acordam hoje em dia, vou lavar a louça, né? Eu acredito que não Ai, seja que algo. delícia! Vou lavar louça hoje. Estou morrendo de vontade. Eu acho Eu que acredito ninguém que acorda pensando que vai ser bom lavar louça, Daniel. A gente faz, a gente aceita fazer, é uma daquelas atividades que a gente faz porque precisa fazer, então a gente aceita fazer. exato. Mas isso pode se tornar uma atividade extremamente prazerosa, se você se tornar presente nela, né? E, nossa, observar, por exemplo, você pega um prato e observa a qualidade do material dos pratos, a textura que o prato tem, né? Você pega a esponja e o detergente e observa essa textura que o objeto tem na sua mão, né? Observa, inclusive, o cheiro, por exemplo, daquela gordura que não sai do prato, né? As coisas, e você vai dando, né, a sua atenção para aquela atividade, ela se torna extremamente prazerosa, extremamente rica, inclusive, né, de detalhes e que provavelmente numa situação que nós podemos colocar como normal, ignoraríamos completamente, estaria pensando
por exemplo, no que você vai fazer depois de lavar a louça, né? E acaba perdendo a qualidade da sua vida no presente. Então, isso você está falando sobre lavar louça, né, Daniel? Imagine outras coisas, né? Às vezes, se você está ensinando uma criança algo, alimentando, né, uma criança, ou cuidando de alguém, ou conversando com alguém, quer dizer, a qualidade de estar presente quando você está com alguém, principalmente, né? Isso influencia enormemente não só a sua qualidade de vida, mas também a qualidade desse relacionamento, não é mesmo? Porque a pessoa vai se sentir plenamente ouvida, né? Plenamente aceita. Exatamente. Daniel, dá mais uma mexidinha aí na sua internet. Dá uma mexidinha aí na sua internet de novo, Daniel. Oi, Oi, voltou? tá voltando. Melhor? Melhorou já. Ok. Então, da mesma forma que você disse, e é exatamente o ponto que nós estamos conversando, muitas vezes, por exemplo, inclusive no nosso relacionamento, no nosso trabalho, né, a pessoa começa a responder uma pergunta, ou começa a falar uma frase e a gente já tem a resposta pronta, né? E sinceramente, se nós formos observar com bastante atenção, nós podemos perceber que, na verdade, nós estamos ignorando basicamente a maior parte do conteúdo que a pessoa está te dizendo, né? Estamos ignorando, e porque nós já temos a resposta pronta, né? Inclusive, por exemplo, algumas pessoas vão escolher, inclusive, interromper a pessoa e já falar aquela resposta pronta, né? Que ela tem. E, e talvez voltar a um ponto de que observar e se relacionar com a pessoa em vários níveis, né? Não só no nível mental. Então, por exemplo, a pessoa te dá uma pergunta, né, ou você está comunicando com a pessoa e à medida que a pessoa vai te respondendo, vai te conversando, vai se interagindo com você, você pode observar o seu corpo, você pode observar suas emoções, você pode observar o seu pensamento, né? E observar que, na verdade, o ser humano ele é composto de várias dimensões, né? Não é uma dimensão mental e emocional apenas, mas o corpo, inclusive, é um instrumento maravilhoso da nossa vida, né? Inclusive, mais profundamente, se você conseguir, inclusive, chegar num ponto de estado de presença completo, né, a sua reação vai ser extremamente espontânea, né? Inclusive para você mesmo, você não vai ter nem ideia do que, por que você disse aquilo ou você fez aquilo, né? Inclusive vai ser um estado de criatividade mais espontânea também. Mas voltando ao assunto, talvez na próxima vez que você estiver se relacionando com a pessoa, tá, trazer atenção para outras partes do seu corpo, né? Observar a reação inicial da mente, que talvez talvez a parte mais fácil, como nós temos grande parte do tempo, nós damos muita energia para a mente, a primeira reação é sempre mental, mas existe uma reação corporal, emocional também, na dinâmica de um relacionamento, e você pode observar e se relacionar estando presente em mais partes do seu corpo, da sua vida, né, da sua consciência, e, e talvez trazer mais qualidade para essa interação, na verdade. Não só para a sua experiência própria, mas também como essa experiência, a sua própria experiência vai ser mais rica, o conteúdo e a forma como você interage naturalmente se tornará mais profundo. Então, Daniel, você falou sobre a experiência do corpo, né? Existem pesquisas já que comprovam que a meditação ela proporciona vários benefícios para o corpo, porque ativa nessa área central do cérebro e
também os neurotransmissores, né? A serotonina, a dopamina. Então, a meditação é uma fonte, a fonte mais fácil e mais disponível para nós para termos felicidade, né? Então, já existem pesquisas comprovando que antigamente se considerava que a meditação era algo só dos orientais, ou era algo holístico ou religioso, e na verdade não é. Quando você faz meditação, o seu corpo tem uma reação, né? Ele gera esses neurotransmissores que são responsáveis por melhoria física de um todo, né? Então, fala um pouquinho para nós sobre como que você faz a meditação, dá sugestões, como que as pessoas podem, que nós temos ainda 10 minutinhos, né? E, na verdade, uns 9, né? Porque é o tempo que daí a live cai. Ok. Eu vou tentar ser mais breve, né, e tentar resumir um pouco essa questão da meditação, porque também para mim, foi uma aventura muito grande de descoberta, né, e de aprendizado. Bom, eu acho que inclusive agora há pouco eu já falei sobre a essência do que é um estado de meditação, mas eu posso voltar a explicar. Para mim, hoje, a meditação é algo muito simples, é trazer o foco da sua atenção para os seus estados de ser natural. Então, antes dos pensamentos, antes do nosso corpo, da nossa própria identidade, existe algo que está no nosso estado de consciência, que está observando tudo o que acontece conosco, inclusive os nossos pensamentos, emoções, o nosso corpo, e a nossa identidade. Então, a prática, quando eu me sento para meditar, ou, por exemplo, hoje em dia eu faço meditação praticamente a maior parte do dia, né? Inclusive eu estava explicando nas minhas atividades, o que eu estava dizendo, na verdade, é uma forma de meditação. Você dá atenção para as coisas que estão acontecendo, você trazer a sua atenção, né, para o seu estado de ser primordial, já é meditação. E estar num estado meditativo, relacionando com as pessoas, já é meditação. Isso tudo é meditação. Mas, é claro, isso exige um pouco de prática para poder se tornar algo do dia a dia. E, para mim, por exemplo, inicialmente, o que eu sugeriria, né, se os seus amigos aí tiverem esse tipo de interesse, tomar realmente pegar uma parte do seu dia, né? Todos os dias, de manhã, logo que você acorda ou antes de você dormir, né? Quanto mais vezes melhor, né? Mas à medida que possível, você se alocar aí pelo menos de 15 a meia hora, 15 minutos a meia hora, para poder se sentar realmente de olhos fechados, sem distrações, né? Deixe o celular de lado, né, e observar os seus pensamentos. Começa com as coisas super simples, observar o que está acontecendo na sua mente, sem se identificar, tentar só deixar as coisas passarem, né? E se isso vai te dar uma certa profundidade. E o próximo passo daí talvez seja observar também o seu corpo, né? Então, você observa os seus pensamentos, o seu corpo você pode observar juntamente, né? Inclusive, você pode observar a sua identidade, né? Essa palavra eu. Você pode, inclusive, fechar os olhos e falar eu, várias vezes e observar o foco da sua atenção onde vai estar. Então, essa é a sua identidade própria, né? E se existe, inclusive, a nossa identidade eu é algo que se torna objetivo nesse ponto. É algo que é um objeto na nossa consciência. É um objeto na nossa, nossa percepção. Então, nesse ponto, você pode entrar num estado de mais profunda paz e harmonia, que inclusive deixa o eu, inclusive, de lado. Porque você percebe que você consegue, inclusive, observar a sua própria. Oi. Falta 1 minuto e 30 segundos.
Ok. Faz uma conclusão, Daniel, que eles estão me botando aqui assim, uma tarjinha, segundos acabando. Pois é, bom, ah, a conclusão acho que, na verdade, tomar mais, voltar o foco da atenção, né, pro mundo interno, em vez de estar completamente a sua atenção para o mundo externo e observar o que acontece dentro de si e, e aceitar as coisas que acontecem dentro de você. Inclusive, eu fiz isso muitas vezes para observar coisas que me deixavam desconfortável e entrar em paz com isso e viver mais plenamente mesmo. É um reaprender a viver através de práticas como essa, né? Mas, é claro, outras práticas que podem dar esse mesmo ponto são também bem-vindas, né? Aí vai de acordo com cada pessoa para se adaptar à sua própria vida. Mas é um viver mais plenamente. O objetivo é viver mais plenamente, mais integralmente. É isso, Daniel. Nós estamos nos últimos segundos. Meu filho, muito obrigada a todos os amigos que estiveram aqui com a gente, né? Então, o recado é: saia de ficar tanto olhando no mundo externo, o que está acontecendo aí fora, e olhe para dentro de você, né? Olhe para dentro de você, cuide e regue, né, as suas emoções, seus sentimentos, cuide de você com amor, gratidão.